Bora te atualizar também sobre o Corinthians que está no mercado atrás de reforços. Há inclusive uma viagem dos dirigentes. Será que TT, ex-Grêmio, pode pintar no timão? Vou trazer a resposta do empresário. Alvo de Corinthians, Flamengo e Fluminense, Luiz Henrique está perto de jogar no Botafogo e por cifras gigantes. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz detalhes exclusivos dessa história e fala também sobre o Corinthians com várias novidades. Qual é o jogador que encantou a diretoria alvinegra? Como é que vai funcionar o pagamento da dívida de 40 milhões de reais que o Timão tem com a PixBet? Explico ainda sobre a situação de Rodrigo Garro. Além de muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e estou aqui para deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe seu like. Combinado? Seu Adalberto, o cara do palpite certo. Grande Bruno Formiga, o craque dos comentários. Aqui, me dá um palpite aí. Quem que você acha que vai fazer o gol primeiro, hein? Ó, eu ficaria de olho... Boa, gostei, eu também acho. E a vitória? Sensacional isso daí, ó. Se o palpite é bom, vai dar bom na PagBet, porque acertou, é pago. PagBet, a bet mais segura e mais rápida do Brasil. Seu palpite com as melhores cotações e jogos ao vivo no site. Apareça sempre, muito bom seus palpites. Já o Corinthians arrecadou quase 2 milhões de reais apenas com bilheteria nos jogos de semifinal e final da Copa São Paulo de Juniores. Timão que se sagrou campeão, vencendo o Cruzeiro por 1-0. Daqui a pouco eu falo inclusive sobre o Kaique, autor do gol que está encantando os dirigentes alvinegros. Além desses 2 milhões de reais de receita, mais de 80 mil torcedores estiveram nos dois jogos na Neoquímica Arena, na semifinal e na final. Bora contar agora um bastidor importante. Durante a cerimônia de entrega das medalhas aos campeões, o executivo de futebol da base do Corinthians, o André Figueiredo, foi excluído. O pessoal da nova diretoria entendeu por bem que o André Figueiredo não merecia ganhar medalha. Isso causou enorme revolta entre executivos de futebol de outros clubes. Como pode dirigentes que acabaram de chegar ignorarem aquele que foi o responsável pela montagem do elenco? O André Figueiredo não fica e o Corinthians está em busca de um novo executivo para a base. Quero falar agora sobre Luiz Henrique, a grande notícia das últimas horas. A confirmação de que Luiz Henrique será jogador do Botafogo. Só para contar. Muita gente já está cravando que o negócio está acertado. Na manhã dessa sexta-feira, conversei com um dos empresários do Luiz Henrique. Ele falou, Nicola, não crava ainda. De fato, o John Textor avançou nas tratativas com o Betis, mas não há um acordo fechado com o Luiz Henrique, tá? Então eu vou ter um pouquinho mais de cuidado do que a grande maioria que está cravando. Vou dizer que as coisas estão bem encaminhadas. A operação não é de 20 milhões de euros como todo mundo está publicando. A proposta que o Textor fez ao Betis é de 16 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros em bônus, totalizando 20 milhões de euros ou 107 milhões de reais. O Betis só teria acesso ou direito a esses 4 milhões de euros se algumas metas fossem alcançadas. De qualquer forma, já se tornaria a contratação mais cara da história do Botafogo e uma das mais caras do futebol brasileiro. Nicola, mas o Luiz Henrique vai para o Botafogo ou vai para o Lyon? Essa é outra informação super importante. Também, de acordo com essa pessoa com quem conversei, a ideia do Textor é colocar o Luiz Henrique no Lyon. Só que o clube francês, que faz parte do pool de clubes que o Textor é dono, não pode receber estrangeiros agora. O limite já foi esgotado. Então o Luiz Henrique ficaria esses 6 primeiros meses do ano no Botafogo e se mudaria em agosto para o clube francês. O Botafogo não vai confirmar, o Textor não vai confirmar, até porque a torcida vai ficar bem brava de saber que o Luiz Henrique vai ficar apenas 6 meses. O discurso vai ser de que, olha, se o Botafogo estiver disputando competições, se for líder do brasileiro e for conveniente para o Botafogo, o Luiz Henrique fica. Não é isso que está sendo tratado. Acho que a única chance de o Luiz Henrique permanecer mais tempo no Botafogo é se o Lyon for rebaixado. O time é o 16º colocado no campeonato francês e precisa de recuperação. Se terminar nessa posição, vai disputar um playoff. Na condição de time de segunda divisão, aí sim a chance de o Luiz Henrique ficar no Botafogo seria maior. De qualquer forma, baita acréscimo a um Botafogo que vai ter um dos caras mais diferentes. Era pretendido por Flamengo, Fluminense e Corinthians. E o Botafogo venceu essa disputa. Outros clubes da Europa também estavam ou estão. Enquanto não houver assinatura, eles ainda não podem ser dados como fora. O RB Leipzig e um time da Inglaterra querem muito contar com o Luiz Henrique. Na atual temporada, o atacante de 23 anos de idade tem 20 jogos, 1 gol e 3 assistências. Quero falar agora sobre o Corinthians com várias atualizações importantes.
Primeira delas, preciso contar para vocês sobre o jogador que encantou a diretoria e comissão técnica do time profissional. Me refiro a Kaique. Um detalhe importante, não é porque o Kaique fez gol na final contra o Cruzeiro que garantiu o título, o 11º título da Copinha no Corinthians, que ele passou a ser badalado. No início da semana, antes mesmo das semifinais, já havia ouvido de uma pessoa que trabalha com Augusto Melo que o cara do time sub-20 era o Kaique. Não era nem o Breno Bidon, volante super badalado, muito menos o Pedrinho, que era um dos principais artilheiros da competição. Que o cara que mais chamou a atenção de todo mundo no profissional é o Kaique, ponta de muita qualidade, versatilidade, pode jogar pela direita, pela esquerda, rápido, driblador, dá assistências. Ele inclusive termina a Copinha como o cara que mais deu assistências, foram 6 passes para gol, ainda 3 gols. Então ele foi o maior assistente e o segundo com mais participações em gol. Na soma de gols e assistências foram 9 participações. Uma curiosidade sobre ele: jogador formado na base do Palmeiras, foi dispensado pelo Verdão por ser muito franzino. Acabou ficando um tempo sem clube, tendo de jogar na várzea. A época de pandemia foi super complicada para ele. O que o salvou foi ter tido a oportunidade de jogar o futsal do Corinthians. Do futsal ele acabou indo para o profissional até chegar a essa condição de jogador mais desejado, mais badalado entre todos os campeões desse time sub-20 para o time principal. Vocês vão ver muito em breve o Kaique jogando no time de si. Quero falar agora sobre Rodrigo Garro e explicar essa enorme confusão com o Tadieres. Uma pessoa do Corinthians me procurou com um documento assinado pelo presidente do Tadieres para explicar a operação e dizer que o Corinthians fez tudo que estava combinado. Timão pagou nos últimos dias 4 milhões de dólares ao Tadieres. Esse valor equivale à primeira parcela da compra de 2 milhões e 200 mil dólares e 1 milhão e 800 mil dólares do custo da operação, que inclui tributos, impostos e tudo mais. Tadieres, não satisfeito, está cobrando mais dinheiro, pede 700 mil dólares e o Corinthians já afirmou que não vai dar, porque está tudo dentro do que estava escrito e combinado no contrato, de acordo. De fato, tive acesso ao contrato e o Corinthians acabou cumprindo a sua parte. O Rodrigo Garro está fazendo um enorme esforço junto ao presidente do Tadieres porque está se sentindo prejudicado, ele não consegue jogar, está super aflito com essa situação e tem feito pressão nos bastidores para que possa ter a liberação do seu documento para que ele possa entrar em campo. Sobre o Corinthians tem mais 2 notícias. Primeira delas, Fausto Vera pediu para ser negociado pelos dirigentes alvinegros. O grande problema é que a única proposta oficial de 6 milhões de euros do Olympiacos está abaixo daquilo que o Corinthians quer. O Timão quer pelo menos recuperar o investimento de 40 milhões de reais feito quando da sua contratação junto ao Argentino Júnior. O Timão gastou 40 milhões de reais, não quer vender por 32 milhões de reais. E a janela ou as janelas no futebol europeu estão próximas do fim. A maioria delas se encerra agora no dia 31 de janeiro. Para completar, o Corinthians já tem uma matemática para devolver 40 milhões de reais a PixBet. São 20 milhões de multa pela quebra do contrato e mais 20 milhões de reais que foram adiantados pelo Duílio Monteiro Alves. O Duílio, que se dizia o responsável por organizar as contas do Corinthians, adiantou 20 milhões do patrocinador. Então agora cabe ao Augusto Melo, depois do acerto com a VaideBet, devolver 40 milhões de reais a PixBet. Proposta que o Augusto fez a PixBet: parcelamento em 12 vezes desses 40 milhões de reais, seriam 3 milhões e 300 mil por mês. A PixBet ficou de analisar e vai responder em breve ao presidente. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e a busca por reforços. Nas últimas horas, a imprensa turca afirma que TT pode deixar o Galatasaray, atacante revelado no Grêmio, já passou pelo futebol francês com destaque, pelo futebol inglês, também teve na Ucrânia, enfim. As possibilidades nesse momento, de acordo com a imprensa turca, seriam de jogar na Arábia, na Rússia ou de voltar ao Brasil. Conversei com o Pablo Bueno, empresário do TT, e posso assegurar para vocês que na Rússia não vai haver acordo. Em relação à Arábia, só se fosse uma proposta muito boa. No Brasil, o grande problema é financeiro. Além de tirá-lo do Galatasaray, operação que custaria bastante dinheiro, o clube que quisesse contratá-lo precisaria desembolsar muita grana. Que o salário do TT com a camisa do Galatasaray é de 4 milhões e meio de euros, livres de impostos por temporada. Trazendo para nossa moeda, a gente está falando de 24 milhões de reais, dividindo por 12, ele ganha 2 milhões de reais por mês sem qualquer tributação. Isso vai equivaler a mais ou menos 2 milhões e meio, 2 milhões e 700 mil reais. O que faria dele o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Não acho que nem o Corinthians, nem qualquer outro clube tem capacidade de fazer um investimento tão grande,
por um ponta que já fez sucesso no futebol europeu, cairia certamente com uma luva. Só para fechar sobre o Corinthians, queria atualizar vocês em relação a Rodrigo Garro. Timão e o Rodrigo Garro entraram com notificações na FIFA contra o Tadieres. É que o Corinthians já fez o pagamento da grana ao Tadieres, pagou os 2.200.000 dólares da primeira prestação, pagou também 1.800.000 dólares de toda a tributação da negociação, ainda assim não teve a liberação do atleta. O Garro fez um pedido à FIFA, o Corinthians fez outro pedido à FIFA, e agora é aguardar para que a FIFA se posicione para que o atleta possa ser registrado e estrear com a camisa alvinegra. Rapaziada, então é isso aí, ficamos com um giro de notícias do Corinthians, informações de primeira mão e atualizadas aí pelo jornalista Jorge Nicola, que trouxe informações de reforços e de finanças aí do Corinthians, né? O Corinthians que está aí em busca do mercado da bola para poder reforçar ainda mais o seu elenco. Teve os problemas aí com a questão do Garro, né? E deve caminhar para tudo dar certo. Na questão também do TT, o TT que jogou no Grêmio, então está no Galatasaray, é um ótimo jogador, cara. Na época do Grêmio ele arrebentou, jogou muito, saiu rápido, foi lá pro Galatasaray. Galatasaray que sempre faz contratações de jovens promessas aí do futebol brasileiro. Recentemente está lá com o Ignaldo e Marlon Gomes, ambos eram do Vasco da Gama. Então é isso, rapaziada. O que vocês acham da possível contratação de TT? Tu acha que seria uma boa aí? E o Corinthians, cara, precisa se reforçar em que posição? Fala aí. Tu acha que o Corinthians tem que trazer um centroavante melhor que Pedro Raul? Quem a gente podia tentar? O Mastriani, cara. O Mastriani fez 5 gols aí no último jogo. O Mastriani joga muito, deve acertar aí com o Atlético Paranaense e o Corinthians deixar passar. Vai tentar buscar Pedro Raul. Isso aí é inaceitável. Isso aí é inaceitável. Esse fute aí tá olhando pra onde eles? Como é que eles aprovam Pedro Raul e nem sequer faz questão de observar aí Mastriani? Ah, mas o cara tá cobrando 2 milhões de euro. Meu amigo, pelo que o Corinthians tem de grana, tem de dinheiro de patrocinador, isso aí é troco de pinga. Então o Corinthians tem que ir para cima agressivamente no mercado para fazer contratações pontuais e de peso aí, para poder fazer o Timão trilhar no caminho certo. Ou você acha que eu estou falando besteira? Deixa aí no comentário. Se você acha que se você discorda de mim, deixa no comentário a sua opinião, porque ela é importantíssima pra gente, pro nosso vídeo, valeu? Se você ficou no vídeo até agora, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, pra deixar aquela moral pra gente aí, fortalecendo direto aí, valeu? A gente tá trazendo vídeo do Corinthians todos os dias, diariamente, então a gente conta com o teu apoio, valeu, rapaziada? Tô ficando por aqui, um grande abraço no coração, tchau, tchau, fui!